Você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin sobre um tema que deve mudar o cenário político a partir do ano que vem. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral respondeu a uma consulta, não é assim que a gente pode falar, e decidiu que 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV será destinado às candidatas. Vamos conversar com a senadora Vanessa Graziotin sobre tudo o que isso significa e como fizemos para chegar nesse ponto, né, senadora? Então, veja, nós temos lutado muito aqui no Parlamento brasileiro para garantir um espaço maior das mulheres, porque, lamentavelmente, o Brasil ele é o 58º em termos de presença de mulher no parlamento. Nós perdemos para países do Oriente Médio, nós perdemos para países como a Arábia Saudita, para o Afeganistão, enfim, aqui no nosso continente... Países onde as mulheres não podem nem dirigir. Exatamente. Né? Aqui no nosso continente, o único país que tem uma representatividade feminina no parlamento menor do que a nossa é o Haiti. É o único, não é? Enfim, então é uma posição muito ruim. E nós temos lutado muito contra isso. Aqui no Senado chegamos já a aprovar uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, estabelecendo cota de cadeiras, né? Começando numa primeira eleição com 10%, 12%, 16%. Um percentual muito pequeno, muito aquém daquilo que nós queríamos, mas foi o que foi possível negociarmos. E esse projeto de emenda constitucional está parado até hoje na Câmara dos Deputados, ele não anda. Entra ano, sai ano, votam reforma política e não aprovam a lei de cotas das mulheres, né? Então, como chegamos nisso, né? Então, pois é. Aí o fato é que, apesar da gente ter conquistado lá na década de 90, 94, 95, a lei que garantiu uma reserva de vagas de 30% para candidaturas de gênero diferente, ou seja, de mulher. Então, nenhuma chapa de candidaturas pode ter 100% de homens ou 100% de mulheres. Elas têm que ter 70% de um gênero, de um sexo e 30% no mínimo de outro, né? Então, essa foi a cota. No primeiro momento, era reserva de vagas, que não eram preenchidas, ficavam em brancos. Mudamos a lei em 2008 e tornamos obrigatório o preenchimento dessas vagas. Aí, ok, era obrigatório preencher. Aí os partidos começaram a preencher com mulheres laranjas. Mulheres que eles davam um nome, registravam como candidatas, mas não faziam campanhas. Era uma secretária do partido, era a esposa do sobrinho do candidato, era a esposa do secretário, enfim. Para constar. Mulheres laranjas. Aí a gente, nós com o Ministério Público Eleitoral, embargando isso, processando os partidos que agiam assim, então tudo com muita dificuldade. A penúltima mini-reforma política eleitoral que foi votada aqui, nós apresentamos muitas emendas, colocando dispositivos que garantiam um percentual mínimo de recursos do fundo partidário para financiar as campanhas femininas. Então, nossas emendas variavam, era 10%, 15% mínimo de recursos. E o que eles fizeram? Eles são os homens, viu, gente? O que eles fizeram? Eles colocaram o seguinte, que a parte dos recursos do fundo partidário usados na campanha eleitoral, no mínimo 5% iria para as mulheres e no máximo 15%. Aí a gente não coloca esse máximo, está errado isso. Como é que você pode restringir 30% de uma chapa e dizer que esse 30% pode receber no máximo 15% dos recursos? Tira isso. Não tiraram, porque eles se acham assim muito poderosos, mantiveram isso na lei. E a prática continuou. 70% da chapa usando 95% dos recursos do fundo partidário e 30% da chapa de mulheres usando 5% do fundo partidário. Então, por isso que as mulheres não se apresentam para ser candidatas. Vai se apresentar para quê? Não tem nada, não tem dinheiro, não tem meios para fazer a sua campanha. Bom, feito isso, conversamos com o Ministério Público Federal, que ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade nesse item, nesse aspecto, mostrando que era inconstitucional limitar que 30% de candidatos só pudesse acessar 15% dos recursos. Máximo, 15%. No máximo, era uma discriminação. Então, a partir daí foi que nós tivemos essa grande conquista, porque recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou esta ação e julgou não apenas na letra da lei, ele julgou na ótica, na visão e na compreensão da Constituição Federal, ou seja, à luz da Constituição Federal, e desenvolveu a seguinte tese:
Se a lei obriga que 30% seja de gênero diferente, é porque é uma lei que incentiva a participação das mulheres na política. Então, se a lei prevê isso, não pode vir outra lei e limitar as condições desse percentual na chapa, né? Então, não apenas considerou inconstitucional a lei do teto de 15%, como disse que a proporção a ser utilizada pelas mulheres deve ser a mesma proporção numérica de acordo com a presença nas chapas, ou seja, se tiver 31% de mulheres, 31% dos recursos vai para as mulheres. Se tiver 32% dos recursos tem que ir obrigatoriamente para as mulheres. Então essa foi uma decisão extremamente favorável e uma decisão interpretativa, não foi só aquela lei, a interpretação. Então a partir daí foi que nós tivemos condições de fazer uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral se isso se estendia também ao fundo eleitoral, porque posteriormente o Parlamento criou o fundo de financiamento de campanha, né? Então esse que é o importante, que esse é que vai financiar e manter as campanhas. Então nós questionamos o Tribunal Superior Eleitoral se isso era extensivo a também o fundo eleitoral e ao tempo de televisão e de rádio na campanha eleitoral. E tivemos uma grande vitória, uma vitória unânime. O TSE considerou que sim, porque houve esse julgamento interpretativo de que não era apenas as vagas, mas também as condições. Portanto, 30% dos recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral tem que ir para as mulheres. E 30% do tempo de televisão e de rádio também tem que ser ocupado por mulheres. E a diferença que isso fará? Qual é a expectativa em relação a essa decisão? Eu acho que a gente tem que ter muita cautela nessa primeira eleição, porque a primeira é sempre a primeira, não é? Mesmo eu estou aqui pasma, porque eu vejo a mobilização de alguns partidos, ainda bem que é minoria, eu acho que não vai dar certo, mas existem 2 ou 3 partidos tentando se mobilizar para reagir contrariamente à decisão, o que é um absurdo, o que é um erro. Nós já também estamos chamando uma reunião das secretarias de mulheres dos partidos políticos, nós temos um fórum de mulheres dirigentes de partidos políticos para buscarem as suas agremiações, as suas legendas e não permitir que isso aconteça, não é? Mas, enfim, então eles alegam que não há mulheres competitivas. O fato é que as mulheres são em número muito pequeno hoje que querem ser candidatas por essa razão. Por que elas vão dar o nome delas se elas não têm espaço na TV, não têm espaço no rádio e não têm um mínimo para fazer a sua campanha, o mínimo. Então, elas tendo isso, elas vão. Então, eu creio que a gente pode ter já um aumento, mas não creio que seja um aumento significativo nessa primeira eleição. Mas as próximas, sem dúvida nenhuma, nós vamos começar a escrever a história de forma diferente, sabe? Meus colegas não gostam, mas eu digo, essa vitória no judiciário, ela foi muito maior do que tudo aquilo que a gente conquistou nas últimas 2 décadas no Parlamento brasileiro. Mas ela é decorrência do que foi semeado ao longo, claro, né? Ela é o desfecho. Exatamente, ela decorre, obviamente, ela decorre da nossa ação, por isso que eu digo, isso é fruto, essas vitórias têm sido fruto de uma ação uníssona, não é? Unitária da bancada feminina. Porque é claro que aqui nós nos elegemos por partidos políticos, cada qual tem a sua ideologia, homem ou mulher, cada qual tem o seu posicionamento, mas nesses temas que dialogam com a participação da mulher, dialogam com o combate à discriminação, nisso nós nos unimos e fomos todas nós, senadoras e deputadas federais, que fizemos essa consulta ao TSE e que levou a essa grande vitória. Quer dizer que ainda pode ser gradativo, não vai ser ainda nessa primeira eleição que a Como a aplicação dos recursos, sim, será já agora. Mas eu não sei se a gente vai conseguir ter um sucesso assim tão significativo agora. Mas logo em seguida, eu não tenho dúvida nenhuma que vai aumentar muito o número de mulheres eleitas pelos seus partidos políticos. E isso vai equilibrar um pouco a representação da sociedade no próprio poder legislativo. Mas é claro, né? que nós começamos falando isso, né? É um absurdo o Brasil se manter nessa situação, nessa posição. É vergonhoso você ter 52% da parcela da população que não está representada, que só ocupa 10% das vagas das mulheres. Para os homens aqui é muito fácil, eles dizem elas não querem, elas não têm interesse, não é isso. Aí eu pergunto, será que na Argentina elas não têm interesse? Ou por que elas têm interesse lá? Porque lá elas são mais de 30%. Na Colômbia,
na Alemanha, na França, em todos os lugares do mundo, que a menor média de 25%, 30% e a nossa é 10%. Por quê? Será que é só a brasileira que não tem vocação? Então vamos pegar aí um cientista para estudar, né? Vamos ressuscitar Freud. Né? Vamos ressuscitar Freud, ele que estude por que aqui a cabeça da mulher não a leva a querer participar da política. É claro que a mulher quer. O que ela não tem são as condições para participar. Senadora, muito grata pela sua presença aqui. Obrigada. Parabéns, né? Para nós todas. Para nós todas. Para você que nos acompanha, agradeço a audiência. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que é possível rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.